Estamos então retomando nossas aulas sobre a legislação penal extravagante. E nós já começamos a tratar sobre a lei de drogas, fizemos já uma abordagem inicial, vocês devem ter visto, e agora a gente vai dar continuidade ingressando na análise dos tipos penais. Na aula de hoje vamos focar especificamente na questão do artigo 28 da nova lei de drogas, que é a conduta de porte para consumo. Na aula passada a gente fez uma rápida digressão histórica, né, da questão das drogas no Brasil, e deve ter ficado claro que a nova lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, trouxe uma nova política penal em relação à questão da conduta de porte para consumo, vulgarmente referida como sendo a figura do usuário. Essa figura de porte para consumo tinha pena privativa de liberdade na lei anterior, Lei 6368 de 76, e a nova lei não traz mais penas privativas de liberdade. Houve até uma discussão, logo que a lei surgiu, se teria havido uma descriminalização da conduta de porte para consumo. Quem primeiro escreveu sobre esse assunto foi o professor Luiz Flávio Gomes, que lamentavelmente faleceu, e aqui vai uma homenagem ao professor Luiz Flávio, né? Professor que deixa marcas indeléveis no ensino jurídico no Brasil, professor de uma grande qualidade teórica, técnica, e recentemente eleito até para a Câmara dos Deputados, vinha fazendo um excelente trabalho. Nós todos que o conhecíamos lamentamos a sua morte, e fica aqui registrado como uma homenagem. Então o professor Luiz Flávio chegou até a sustentar essa tese, mas acabou não vingando no Supremo Tribunal Federal, que entendeu que na verdade segue como crime a figura de porte para consumo, e apenas houve uma despenalização. Nós não temos mais a pena privativa de liberdade, daqui a pouco nós vamos ver quais penas nós temos. Há, no entanto, uma situação que se mantém na nova lei em comparação com a lei anterior, que é uma dificuldade de definição de quando é que eu estou diante de uma conduta do sujeito que porta drogas apenas para seu consumo pessoal e quando é que ele o faz para outra finalidade, caracterizando o tráfico de drogas. A nova lei de drogas não resolveu bem essa questão e continua havendo ainda uma certa dificuldade operacional, prática de se estabelecer uma distinção entre uma coisa e outra. Eu vou colocar na tela os dois tipos penais mais importantes aqui que nós temos para comparar: o artigo 28, que é a conduta de porte para consumo, e o artigo 33, que é a conduta do tráfico de drogas. Como vocês podem ver nessa coluna, o artigo 28, naquela o tráfico, o artigo 28 traz 5 condutas no tipo, né? 5 verbos: adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo. Estes mesmos 5 verbos aparecem no artigo 33 da Lei de Drogas, que traz 18 verbos, dentre eles os mesmos 5 aqui do artigo 28 que eu destaquei em amarelo ali, né? Adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar. Então o que diferencia a conduta do tráfico de drogas da conduta de porte para consumo? Não é o dolo. Não é o dolo de adquirir, o dolo de guardar, o dolo de ter em depósito, o dolo de transportar ou trazer consigo. O dolo é o mesmo nos dois tipos penais. O que vai diferenciar é o que a gente chama de elemento subjetivo diverso do dolo. Um algo a mais que se exige no artigo 28 e que não se exige no artigo 33, que eu destaquei aqui de forma sublinhada, para consumo pessoal. Quer dizer, quando o sujeito estiver adquirindo, guardando, tendo em depósito, transportando ou trazendo consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta é do 28. Qualquer outra finalidade é tráfico, é do 33. No 33 não precisa necessariamente ter comércio, não precisa necessariamente ter lucro, né? Se o sujeito estiver transportando a droga para entregar para o seu irmão, ele não consome, ele não é consumidor, ele não está vendendo. O irmão dele disse assim: ó, pega lá a droga lá na minha casa, pega lá e traz para mim aqui, por favor. E o irmão traz e é parado no meio do caminho pela polícia. O que ele está fazendo? Ele está transportando. Transportar está nos dois tipos. E é para consumo pessoal? Não, é para consumo do irmão. Bom, se não é para consumo pessoal, é tráfico. Por exclusão, tudo que não for para consumo pessoal cai no tráfico. Então dá para a gente brincar dizendo, é melhor dizer que era para consumo pessoal, né? Porque é uma diferença gritante de consequência penal. Nós vamos ver mais para frente o crime de tráfico de drogas, a pena mínima é de 5 anos na sua forma primitiva, né? E aqui não temos nem pena privativa de liberdade. Então é bem mais branda a resposta penal em relação à conduta de quem porta para consumo em relação a quem trafica.
É interessante também destacar que o verbo usar não é previsto na lei como crime, né? Muita gente fala, argumenta até que seria inconstitucional, dentre aqueles vários argumentos que a gente já destacou na última aula, acresce-se um aqui, que é o argumento de que seria inconstitucional ou o artigo 28, porque estaria punindo a autolesão, porque eu não posso estabelecer um crime em que o sujeito se autolesione. Então, veja, o legislador ele não pune a conduta de usar droga. Então, imagine uma cena, por exemplo, que alguém esteja hospitalizado porque sofreu um acidente, está lá imobilizado, vem um amigo e injeta cocaína na veia do sujeito. Bom, ele que está recebendo a droga está usando a droga. Mas usar não é verbo do tipo. Quais são os verbos? Adquirir. Ele está adquirindo droga? Não. Ele está guardando? Também não. Ele tem em depósito? Também não. Ele está transportando? Também não. Ele está trazendo consigo? Também não. Foi o amigo que injetou e ele está usando. Usar drogas é conduta atípica. É claro que normalmente quem consome drogas transporta para consumo pessoal. O que o legislador quis aqui é, dentro daquela ideia de proteção do bem jurídico saúde pública, tipificar todas as condutas que de alguma forma põem em risco a possibilidade da droga circular. Quer dizer, ainda que eu esteja transportando para consumo pessoal, há uma potencialidade dessa droga passar para terceiro, há uma potencialidade dela circular, porque normalmente as pessoas começam no vício das drogas numa roda de amigos, onde eu tenho uma droga para consumo pessoal e eu acabo também cedendo por um terceiro, enfim. A ideia do legislador, não estou dizendo que eu concorde, mas a ideia do legislador é abarcar todas as possíveis condutas e não dá para dizer que ela é inconstitucional sob o argumento de que eu estou punindo a autolesão, porque o legislador não está punindo a autolesão, ele está punindo a potencialidade de difusão da droga, com uma pena menor quando é para consumo pessoal, com uma pena maior quando é para outras finalidades que não o consumo pessoal. Então você tem aqui uma divisão, né, entre esses dois tipos penais que não se diferenciam pelo dolo, mas sim pelo elemento subjetivo diverso do dolo. Qual é o problema? O problema é que o legislador até dá uma indicação, ele até dá algumas pistas para definir quando é que se estaria portando para consumo pessoal aqui no parágrafo 2º do artigo 28. Vamos ver o que ele diz para depois fazer um comentário crítico em cima. Diz aqui o parágrafo 2º do 28. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza da droga, que tipo de droga que é, né? Maconha, cocaína, LSD, enfim, então, a sua quantidade da substância apreendida, ao local em que foi feita a apreensão, as condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. Eu destaquei aqui a questão da quantidade, porque a quantidade pode ser um critério de diferenciação? Pode. Veja, se o sujeito está transportando lá uma tonelada de maconha num caminhão, por mais que ele diga, não, mas era para consumo pessoal, não vai colar. Ninguém vai assimilar a ideia de que o sujeito esteja transportando uma tonelada de maconha para consumo pessoal. Não vai dar tempo de consumir essa droga, vai estragar a droga antes de finalizar o processo de consumo, ou o sujeito não tem tempo suficiente de vida para consumir tudo aquilo, né? Então a quantidade de droga, nesses casos assim mais fáceis de visualizar, ela é um critério para diferenciar. Agora, nos casos limítrofes, naqueles casos em que a quantidade é pouca, e o sujeito aí se vê envolvido numa situação de atuação policial e se vê envolvido para responder criminalmente por esse comportamento. Como é que fica aqui? Aqui, de fato, há uma situação que, nos casos limítrofes, quando a quantidade é pouca, ele não está vendendo, ele está só transportando, trazendo consigo, guardando, tendo em depósito, né? No contexto fático não há nenhuma visualização de lucro ou de comércio, fica muitas vezes difícil de ter um critério preciso de definição de uma coisa em relação à outra. Mesmo assim, o que a gente tem visto com uma relativa frequência é um tipo de comportamento das agências de controle da criminalidade do Estado que fazem com que se tenha uma responsabilização por tráfico sem ter provas suficientes de que a conduta seja de fato tráfico. Eu cheguei a até desenvolver 3 artigos em relação a esse tema e cheguei a construir uma expressão, definir essa situação a partir de uma expressão que vai nesses 3 artigos, chamando
essa espécie de encurtamento do processo decisório que se dá no contexto de definir se o sujeito é traficante ou usuário, a partir do que eu venho denominando de fórmula matemática do tráfico. Então, mais ou menos o raciocínio é assim. Eu diria, por experiência na atividade como procurador de justiça, membro do Ministério Público do Paraná, atuando em 2º grau de jurisdição e pegando processos, portanto, do Paraná inteiro, em 2º grau, na matéria de tráfico de drogas, o que a gente percebe com uma frequência bastante intensa é que a grande maioria dos casos, o sujeito se envolve nesse contexto aqui, que eu vou denominar então de fórmula matemática do tráfico. A partir de uma notícia anônima, a polícia militar recebe essa notícia anônima, ou a guarda municipal, ou já uma variação, dependendo do município. Ela passa a fazer uma investigação daquela pessoa que está ali apontada como possível traficante, numa notícia anônima, no Disque Denúncia. Localiza o sujeito, e às vezes tem uma variação aqui, ou ele está caminhando na rua, ou a polícia vai bater lá na porta da casa do sujeito mesmo. Se ele está caminhando na rua, ele é abordado, é dado uma geral nele, né? E acabam localizando uma pequena quantidade de droga no bolso, e no outro bolso dinheiro trocado, dinheiro em espécie, notas de 10, de 5, de 2 reais. É o que basta para que se conclua, no cotidiano dos casos, que o sujeito está realizando um tráfico de drogas, por mais que ele diga que aquela pequena quantidade de droga, 2, 3 buchas de maconha no bolso da calça, seria para consumo pessoal. O que opera aqui, na psicologia cognitiva, a gente chama de heurística do processo decisório, né? Um encurtamento do processo decisório mental que faz com que o sujeito tenha um raciocínio silogístico que parte da premissa maior sendo uma notícia anônima. Só que notícia anônima, primeiro, não é prova, é notícia. Segundo, é anônima. Vamos imaginar que eu tenho um inimigo pessoal, vamos imaginar, a gente que dá aula nem sempre agrada a todo mundo, né? Sempre tem uma possibilidade de desagradar um aluno porque ele recebeu uma nota que ele considera injusta, ou que ele achou que deveria ter recebido uma nota maior, ou enfim, por variadas razões pode não simpatizar com você. E de repente, tendo essa antipatia, ele resolve, por uma vingança pessoal, dizer, sabendo que o professor eventualmente é usuário de drogas, não é o meu caso, eu nunca usei, mas também não tenho nada contra quem usa, mas vamos imaginar que eu usasse. Vamos imaginar que eu usasse drogas e o sujeito querendo se vingar de mim, resolvesse ligar para o Disque Denúncia dizendo, olha, o professor lá na faculdade ele é traficante, o professor lá, e dá 2 dias ele liga de novo e diz, ó, o professor lá fez da faculdade uma boca de fumo. E no 3º telefonema, a polícia militar vai lá ver o que está acontecendo. E se eu for usuário, é capaz de eu ter droga no bolso da calça e ter dinheiro trocado no outro bolso. Bom, diante dessa forma encurtada de raciocinar, a notícia anônima como premissa maior, pequena quantidade de droga no bolso e dinheiro trocado como premissa menor, faz com que eu conclua que o sujeito é traficante. Mas é possível fazer isso de forma segura, à luz do princípio da presunção de inocência, que faria com que, na dúvida, eu tivesse que raciocinar e interpretar o conjunto probatório em favor do acusado? Vejam, se ele foi localizado com drogas, pequena quantidade de droga, algum crime ele está praticando. Ou é porte para consumo ou é tráfico. Não tem como escapar desses dois aqui. Só que eu posso dizer com margem mínima de segurança que só com esse conjunto probatório, qual? Notícia anônima dizendo que ele é traficante, e a localização do sujeito andando na rua, transportando 2, 3 buchas de maconha e dinheiro trocado, só com esse quadro probatório que ele é traficante, se ele está dizendo que não é, se ele está dizendo que é apenas usuário, ele não estava vendendo, hein? Se ele estivesse vendendo era diferente, mas ele estava simplesmente caminhando na rua e foi abordado. Estava transportando, a gente viu agora há pouco, o verbo transportar está nos 2 tipos. Ele diz que é para consumo pessoal. Bom, eu não tenho um conjunto probatório minimamente seguro para afirmar diferente disto. Não foi feita uma investigação. Então aqui a gente tem um problema até às vezes de estrutura das instâncias formais de controle da criminalidade, por culpa dos governadores em geral, que não investem dinheiro nas polícias civis, né? Nós temos, por exemplo, no estado do Paraná, para ilustrar o que eu estou falando aqui, mais da metade dos municípios do estado do Paraná não tem delegado de polícia. Então a gente está vivendo um fenômeno que é o esvaziamento da atividade investigativa por parte das polícias civis e a substituição dessa atividade investigativa pela polícia militar.
Porque se a Polícia Civil do Paraná, por exemplo, eu vou dar um dado estatístico agora meio de cabeça, deve ter algo em torno de 300 delegados de polícia, um pouco mais, um pouco menos, e o Paraná tem 399 municípios, dos quais mais de 250 não tem delegado de polícia, porque boa parte dos delegados está concentrada nas cidades de maior quadro populacional. Nós temos no Paraná, e vou chutar de novo a estatística, mas é aproximada, deve ter algo entre 17, talvez até 20 mil policiais militares. Então você tem 20 mil policiais militares de um lado e 300 e poucos delegados de outro lado. Onde é que eu estou investindo dinheiro aqui na segurança pública? No policiamento preventivo ostensivo pela farda, né? A polícia militar ela é fardada não apenas porque é militar, ela é fardada para ser vista e identificada como polícia, né? Lá vai o Estado polícia. E aí essa polícia militar, somada à guarda municipal, que também é fardada e que também faz esse mesmo papel no âmbito dos municípios, ela acaba atendendo os chamados do Disque Denúncia e sem uma atividade investigativa adequada, simplesmente aborda o sujeito na rua e prende em flagrante e leva para a delegacia. E como o delegado não consegue dar continuidade a uma atividade investigativa, fica na roda viva da lavratura dos flagrantes, né? Ele vai encaminhando para frente isso. Chega na mão do promotor, ele denuncia por tráfico de forma indevida, me parece. E o juiz muitas vezes condena por tráfico também de forma indevida. Então eu não raras vezes pego casos em que o conjunto probatório não me permite alcançar um juízo de valor para além de uma dúvida razoável, que seria exigido para condenar alguém dentro da ideia do indúbio pro réu e da presunção de inocência como norte. O sujeito pode até ser traficante, só que a prova que foi colhida não me dá condições de dizer com margem mínima de segurança que de fato ele seja. E na dúvida eu deveria favorecê-lo na interpretação, desclassificando a conduta de tráfico para porte e para consumo. Se alguém tiver interesse, né, de dar uma lida a esse respeito, vão aqui os 3 artigos que eu escrevi sobre esse tema, com diferentes enfoques. Eles se encontram à disposição na internet, na página da Gazeta do Povo, jornal aqui do estado do Paraná. Eu escrevi esses artigos em 2015, mas eles continuam disponíveis online, né? O primeiro deles é a Fórmula Matemática do Tráfico de Drogas e a Psicologia Cognitiva, onde eu trato justamente desse processo de encurtamento do processo decisório mental. O segundo é o ônus da prova no tráfico de drogas, a fórmula matemática do tráfico resiste por também desconsiderar a crítica hermenêutica do direito, onde eu trabalho com a ideia, a partir da crítica hermenêutica do direito do Lênin Streck, né, que o raciocínio em torno do ônus da prova é um raciocínio equivocado que se faz. A gente vê em vários acordos, muitas vezes, o ônus da prova sendo jogado pro réu, quando na verdade era integral do Ministério Público, é o Ministério Público que tem que provar, com o auxílio da polícia na atividade investigativa, e que se o sujeito está alegando que ele é usuário, eu tenho que provar que ele não era apenas usuário, mas também seria traficante, porque ele pode ser usuário e traficante ao mesmo tempo. Mas o ônus de provar que ele era traficante é do Estado, do Ministério Público, não é dele de provar que não era. No entanto, a gente vê em acordos recentes até, os tribunais dizendo que o réu não se desincumbiu do seu ônus de provar que era apenas usuário. Fica quase que um nonsense hermenêutico aqui, né, porque desconsidera a presunção de inocência e o norte de raciocínio que deve servir aqui para dizer que na dúvida eu devo favorecê-lo. Por fim, o problema também bastante frequente da prisão em flagrante no tráfico de drogas, sem mandado de busca e a ilicitude da prova produzida. O Estado Democrático de Direito exige um freio à fórmula matemática do tráfico. Onde eu trato também de uma outra questão que está lateral a isso tudo aqui, que é muitas vezes a ideia de que a polícia vai à casa do sujeito e lá ingressa sem mandado judicial, sem um conjunto prévio de elementos que pudesse dizer que está em curso um crime de tráfico de drogas, e aí constata a posteriori. Veja, a prisão em flagrante por tráfico de drogas dentro da casa do sujeito não pode ser um jogo de sorte ou de azar, onde eu entro primeiro e se eu achar a droga eu estou legitimado, mas se eu não achar nada eu estou cometendo um crime de abuso de autoridade porque eu não tinha um mandado de busca e apreensão. É evidente que o sujeito vai dizer assim, não, mas tive a entrada franqueada pelo morador. Meu amigo, se o sujeito de fato que mora naquela residência é traficante e tivesse ciência de que ele pudesse negar a tua entrada sem um mandado de busca e apreensão, ele jamais deixaria você entrar. Então houve no mínimo ali um constrangimento
né, no sentido de não ter a dimensão de que ele poderia se recusar a franquear a entrada. Se é que de fato foi franqueada, né? A gente tem uma situação aqui que precisaria ser revista. Os tribunais superiores acabam chancelando essa conduta corriqueira da atividade da polícia de ir à casa do sujeito apenas com a notícia anônima, né? Bater na porta, entrar lá para constatar se tem droga lá dentro e aí prender o sujeito em flagrante delito por tráfico. Eu poderia até legitimar esse tipo de comportamento se eu tivesse já uma situação previamente constatada. Constatei o flagrante ex ante ingresso na residência e não ex post, como normalmente se faz. Então, o flagrante pode até existir, mas ele, para legitimar o ingresso na casa do sujeito sem mandado, exigiria uma constatação, uma atividade investigativa prévia, né, que pudesse dar conta que, de fato, olha, há uma alta probabilidade que está em curso um flagrante delito dentro daquela residência. Não é assim que as coisas têm sido feitas e os tribunais têm chancelado esse comportamento. Eu acho que isso aqui também exigiria uma reflexão por parte dos tribunais brasileiros para acabar com essa praxe, porque é uma praxe que, de fato, ela viola, né, as garantias do cidadão e ela fere o Estado Democrático de Direito. Então são 3 artigos que estão à disposição, basta jogar meu nome e Fórmula Matemática do Tráfico, Gazeta do Povo, no Google, que você acessa esses artigos e tem condição de dar uma lida e se inteirar um pouco mais dos detalhes de como o estudo se desenvolve, né? Eu recomendo a leitura para compreender um pouquinho melhor o que eu estou falando. Bom, as penas previstas para o crime de porte para consumo de drogas são essas 3. E como a gente pode ver, não temos aqui pena privativa de liberdade. Já tínhamos falado disso, agora está aqui mostrado na tela. Quais são as penas, então? Primeiro é a advertência sobre os efeitos das drogas. E veja, aqui nós estamos tratando de pena, lá no fim do processo, né? Acabou o processo, transitou em julgado, recurso, tudo mais. Bom, acabou. Então agora chega aqui, meu amigo, que eu vou te dar uma pena. Qual pena? Pena de advertência sobre os efeitos das drogas. Então o juiz vai dizer ao réu que usar drogas faz mal. Ele vai advertir. Olha, estou lhe advertindo. Não use drogas porque isso causa danos à saúde. Quem sabe ele traga um estudo e tal. É a pena. Ela se esgota ali naquele momento da audiência admonitória. Segunda pena, prestação de serviços à comunidade. E a terceira pena, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, os órgãos do Estado costumam ter programas educativos quanto ao malefício que causa o uso das drogas, e eu, juiz, te obrigarei a frequentar esse curso e te obrigarei a prestar serviços à comunidade. Muito bem. Como eu estava dizendo, aquilo é a pena, né, lá no fim do processo. Considerando que isto tudo caracteriza como infração de menor potencial ofensivo, não tem nem pena privativa de liberdade, mas aí encaixa no conceito de qualquer jeito. O artigo 48 da Lei de Drogas vai nortear a aplicação da Lei 9.099 de 95, que é a Lei do Juizado Especial Criminal, onde eu vou ter, então, o registro da notícia de crime por termo circunstanciado na delegacia e não por inquérito policial. Não se admite lavratura de prisão em flagrante, isso aqui é bastante importante. E há uma diferença até em relação às demais infrações penais de menor potencial ofensivo, porque se eu sou preso por uma infração de menor potencial ofensivo, que não esta, de porte para consumo de drogas, eu sou encaminhado à delegacia, lavra-se o termo circunstanciado. E se eu me recusar a comparecer ao juizado especial, o delegado está autorizado a lavrar o flagrante. No caso de porte para consumo, a lei diz que o delegado, ou o policial, enfim, quem fizer o flagrante do sujeito, deverá encaminhá-lo à presença do juiz. Não é exatamente lá na delegacia, é na presença do juiz. Na prática, muitas vezes, não se encaminha diretamente à presença do juiz, se lavra um termo circunstanciado, e aqui, em hipótese alguma, se lavra o flagrante, mesmo que o sujeito diga que se recusa a comparecer ao juizado e tudo mais. Libera o sujeito, não tem condições de ficar detido. A lei é clara nesse sentido. Lá no juizado, depois vamos ter as medidas de despenalização pré-processuais, como a transação penal, negociação que o promotor faz com o sujeito como forma de exclusão do processo, ou, se não houver acordo na transação penal, o processo tem início e na audiência ainda temos a possibilidade de uma suspensão condicional, já que a pena mínima é inferior a 1, aliás, não tem pena privativa de liberdade, mas encaixa aqui as medidas de despenalização por força do artigo 48 da lei.
Se nada disso resolver e o processo avançar e chegar no fim e o juiz então for aplicar as penas, aí sim são aquelas 3 penas que a gente acabou de ver. Vamos retornar um pouquinho. Advertência, prestação de serviço à comunidade e frequência a programa ou curso educativo. Essas penas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Tá? E pode ser feito as 3 penas, então, no mesmo caso. Diz aqui o artigo 28, complementando a forma de fixação daquelas penas, que nos casos de prestação de serviço à comunidade, inciso 2º, e frequência a curso educativo, que é o inciso 3º, o prazo máximo de duração será de 5 meses da pena aplicada no final do processo. Se o sujeito for reincidente, eu posso dobrar esse prazo para o máximo de 10 meses de prestação de serviço ou 10 meses de frequência a curso educativo quanto aos malefícios da droga. A prestação de serviços à comunidade ainda deve ser feita em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fim lucrativo, que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. Então a ideia é lá que o sujeito vá ver lá o drama de quem já está viciado e não consegue se livrar desse vício. Ele vai então visualizar e vivenciar no cotidiano aquilo, porque talvez aquilo cause um impacto e ele reflita quanto a seguir utilizando esse tipo de droga que causa dependência. A ideia do legislador é essa, né? E se o sujeito, na hora punido, ali na audiência de monitória, disser, ok, irei prestar o serviço, não tem como escapar, estou condenado, né? Vou prestar o serviço à comunidade e tal. Ele dá as costas e diz, sabe o que? Não vou coisa nenhuma. Ele não vai prestar o serviço à comunidade, ou ele não vai frequentar o curso para advertência quanto aos malefícios do uso da droga. O que se faz numa situação como essa? Eu não posso converter em pena privativa de liberdade. Diz a lei, no parágrafo 6º do artigo 28. Para a garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput do 28, nos incisos 1, 2 e 3, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente a 1. Admoestação verbal, 2. Multa. Então eu substituo a pena de prestação de serviços à comunidade ou de frequência a curso educativo, primeiro, por uma admoestação verbal. Admoestação verbal é a pena do nananina não. Não gostei que você não foi lá prestar o serviço à comunidade. Vai lá. Aí o sujeito diz, não vou. Eu digo, vai lá. Ele diz, não vou. Bom, então multa. Multa é o limite final, né? Se não servir a admoestação verbal, a multa é a última possibilidade de sanção que a lei prevê. Há também uma forma de calcular a pena de multa. Ela é dada pelo artigo 29, o cálculo dos dias multa, na quantidade que varia entre um mínimo de 40 dias multa e o máximo de 100 dias multa. E o valor unitário desse dia multa varia de 1/30 até 3 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à época do fato. Então, se o salário mínimo hoje oscila em R$ 1.045, mais ou menos, eu fiz um cálculo básico aqui, né? O valor unitário, 1/30 seria um mínimo de R$ 35, o valor unitário mínimo, e o máximo valor unitário, que é 3 vezes o valor do salário mínimo, R$ 3.135 de valor unitário do dia multa. Quando eu multiplico isso por um mínimo de 40, eu chego num valor de R$ 1.400, quando eu multiplico 35 por 40 vai dar R$ 1.400, ou no máximo 100 vezes 3.135 vai dar R$ 313.500. Então eu posso ter uma multa aplicada no final do caso em relação à conduta de porte para consumo que varia entre um mínimo de R$ 1.400 de multa até R$ 313.500 de multa. Bastante pesada a multa, né? Evidente que a gente não vê isso na prática em termos de aplicação de multas desse montante. Mas é possível, né? A legislação permite esta oscilação entre R$ 1.400 a R$ 313.500 de dias multa. Se o sujeito não tem dinheiro para pagar, vira um nada, né? Porque vai se transformar a pena não paga de multa em título executivo. Se o sujeito não tem bens para penhorar, se esvai aí. Então, quem é pobre acaba, no final das contas, lá em última ratio,
não tendo uma sanção efetiva, a não ser o incômodo de participar do processo, né? E a prescrição, como é que nós calculamos, já que não tem pena privativa de liberdade, para usar a tabela do artigo 109 do Código Penal? Bom, o artigo 30 da lei diz que prescreve em 2 anos, né, a imposição e execução das penas, observado no tocante à interrupção do prazo disposto nos artigos 107 e seguintes do Código Penal. Então, se lá no Código Penal hoje é o mínimo de 3 anos, até 2010, se não me falha a memória, era 2 anos, e aqui, como a lei é anterior, ainda pegava aquela ideia de que o mínimo era de 2 anos e por isso prescreve em 2. Então, cuidado, né, porque o prazo prescricional é um pouquinho diferente em comparação ao modelo tradicional do Código Penal da parte geral. Ok? Então, essa é a aula que nós tínhamos para tratar hoje sobre os crimes de porte para consumo. Nós avançaremos numa próxima aula nos casos de tráfico de drogas. Por hoje é isso, muito obrigado.